Igreja, paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, que Deus lhes abençoe grandemente. E nossa história hoje começa em Lamentações de Jeremias, o profeta. Vocês sabem que a palavra de Deus, ela fala muitas coisas. E novamente aqui nós vimos nesses textos do capítulo 1, 2 e no terceiro, que vai vir a resposta em relação ao primeiro e segundo, que Israel novamente aprontava ali, sabe, na história, referindo-se a criar, sabe, situações que iam contra o Senhor Jesus. Mas ela também reconhece, primeiramente, ela faz, e aqui a palavra de Deus, ela nos orienta o que foi que ela fez, né? Ela é uma cidade outrora populosa, mas que agora jazia solitariamente, né? Chora amargamente à noite e lágrimas lhe correm pelo rosto. Foi levada ao exílio, né? Afligida e sobre grande servidão. Os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem se reúna solenemente. Os adversários a dominam, os seus inimigos prosperam. E o Senhor, porque o Senhor o que a afligiu, e porque o Senhor afligiu, porque ele não amava ela, muito pelo contrário, ele amava, mas ela era muito desobediente, não se posicionava, né? Nos textos que eu gravei anteriormente, nós vimos também que Israel, ele se rebela novamente contra a vontade de Deus e ela acaba sofrendo, né? A filha de Sião já se passou todo o esplendor. Agora está aflita e andando sem rumo. Jerusalém se lembra de todas as coisas preciosas que teve nos tempos antigos, porém, vivendo agora de uma outra maneira. Ela pecou gravemente, sua impureza está nas suas saias. O adversário pôs a mão em todas as coisas preciosas dela, tá? Todo o seu povo anda gemendo à procura de pão. Trocaram as suas coisas preciosas por mantimento para poderem restaurar as forças. Vê, Senhor, e contempla, pois me tornei desprezível. Aqui é contado como se o próprio Israel tivesse contando a história dela mesma, através do livro de Lamentações de Jeremias, tá? É como se ele fosse o Israel ali, contando toda a história. Lá do alto, o Senhor enviou fogo aos meus ossos, aos ossos daquele povo, o qual se apoderou deles, estendendo uma rede aos seus pés, fazendo voltarem atrás, deixando-os desolados e sofrendo todo dia. Ele, com sua mão, fez das minhas transgressões em jugo. Elas foram entretecidas e penduradas no pescoço. O Senhor abateu a força, né, do profeta aqui, representando Israel. Né? Assim como Deus usou também outros profetas em outras histórias para falar sobre Israel. O Senhor dispensou todos os valentes que estavam comigo, convocou o exército contra mim. Por estas coisas eu choro, os meus olhos se desfazem em lágrimas, os meus filhos estão desolados porque o inimigo prevaleceu. Sião estende as mãos e não há quem console eles. O Senhor ordenou a respeito de Jacó que seus vizinhos se tornem seus inimigos. Para eles, Jerusalém se tornou coisa imunda. Porém, tudo isso, mas aqui marcando, foram os acontecimentos que lhe sobrevieram, né, àquele povo. Mas aqui ele começa reconhecendo que o justo é o Senhor, o profeta, né? Pois me rebelei, no caso de Israel, contra a sua palavra. Escutem todos os povos e vejam a minha dor. As minhas virgens e os meus jovens foram levados para o cativeiro. Chamei os meus amantes, mas me enganaram. E os meus sacerdotes e anciãos morreram na cidade, quando estavam à procura de mantimento para restaurarem suas forças. E aí ele começa orando, suplicando, rogando, como se fosse Israel falando com Deus, o povo, né? Olha, Senhor, porque estou angustiada, minha alma se agita dentro de mim, porque gravemente me rebelei contra ti. Lá fora a espada mata os filhos, aqui dentro a morte se propaga. Ouvem-se os meus gemidos, mas não tenho quem me console.
Todos os meus inimigos que souberam da minha desgraça, eles o que? Se alegraram porque tu a fizeste cair sobre mim. Mas quando trouxeres o dia que anunciastes, eles serão semelhantes a mim. Aí ele está dizendo que há uma promessa que o Senhor fará em favor deles, e quando essa promessa se cumprir em o Senhor voltar-se para eles, conforme eles se voltassem para o Senhor, então aqueles que hoje se alegravam, aqueles que estavam se alegrando na presença da desgraça que sobreveio a Israel, eles então serão semelhantes a Israel agora. Eles é quem sofrerão, eles é que se humilharão, e Israel se alegrará também deles, da desgraça deles, né? Você vê que às vezes a gente quer transformar tudo em algo bonitinho e enfeitado, sendo que a história ela é muito clara em relação à iniquidade, à ausência, ao afastamento. Deus, ele até permite certas coisas, mas não é para nos destruir, e sim para que a gente se arrependa e volte. Mas quantas vezes aqui no livro da Bíblia, em vários profetas, muitas vezes eles não se arrependiam, então Deus permitia, fazendo com que eles sofressem todas as afrontas, conforme o capítulo 1, que foi narrado pelo profeta Jeremias, capítulo 2, que também veio ao nosso conhecimento hoje, né? Que é tudo isso aqui, que também ele continua falando, aí o povo continua, né? Ó, como o Senhor na sua ira cobriu de nuvens os filhos de Sião, ó, quão grande, horrível foi esse dia, né? Não se lembrou do estrado de seus pés, por quê? Israel, ele tem uma cerviz endurecida. Então, o Senhor devorou todas as moradas de Jacó e não teve piedade. E pode ser que, talvez, não estou afirmando, mas pode ser que isso, algo semelhante, só que na tua história possa estar acontecendo hoje. Mas caso que você esteja na presença do Senhor, sofrendo algumas coisas também, que olha, nem tudo é você fazendo, às vezes alguém fazendo para você, através das suas vidas, né? Que você possa se voltar para o Senhor e não se irar, como para que a ira do Senhor não sobrevenha sobre Israel, você, eu, todo mundo, né? Então aqui ele vai contando, entesourou seus arcos, o Senhor se tornou como inimigo, demoliu com violência e entesou o seu arco como se fosse um inimigo, no furor da sua ira, cortou toda a força de Israel. Aí vai indo, gente, tem muita coisa. O Senhor rejeitou o seu altar, resolveu destruir a muralha da filha de Sião. Os seus portões caíram por terra e quebrou e despedaçou suas trancas. Os anciãos da filha de Sião estão sentados no chão, os que sobraram, né? Em silêncio, lançam pó sobre a cabeça e por aí vai. Com lágrimas consomem os seus olhos. Desespero total, né? Perguntam às suas mães o que temos, as crianças, olha só. Olha aqui, isso aqui me tocou demais. Com lágrimas nos olhos se consumiram os meus olhos. Não, com lágrimas consumiram os meus olhos. A minha alma se agita, meu coração se derramou de angústia por causa da calamidade da filha do meu povo, porque crianças e bebês desmaiam pelas ruas da cidade. Perguntam às suas mães o que temos para comer e beber, e ao mesmo tempo em que desfalecem como ferido pelas ruas da cidade, ou quando dão o último suspiro nos braços de suas mães e morrem, gente. O que posso lhe dizer? A quem se assemelhe, ó filha, a quem você se assemelha, ó filha de Jerusalém? A quem posso compará-la para lhe trazer consolo, ó virgem de Sião? Porque a sua calamidade é tão grande como o mar. Quem pode curá-la? As visões que os seus profetas lhe anunciaram eram falsas, enganosas. Eles não expuseram a maldade do que você fazia para restaurarem a sua sorte, mas anunciavam visões falsas que a levavam ao cativeiro. E aqui, amados, aqui é assim, ó, a Bíblia fala que se a gente é chamado a falar para alguém alguma coisa, é por isso que vocês acham assim, os crentes querem converter todo mundo. Na verdade, eles querem anunciar às pessoas como orientação que os próprios profetas foram, e Jesus disse, né? E depois se espalhou através daqueles que ouviram até os dias de hoje,
para que as pessoas realmente tivessem noção do seu pecado, do seu erro, para que eles pudessem voltar atrás, porque até então, e nos dias de hoje também acontece isso, visões falsas e enganosas. O tempo todo dizendo que tudo vai ficar bem, o tempo todo dizendo que a prosperidade vai chegar, que não precisa fazer nada. Só, sabe, não é bem assim. Nós, todos os dias, a gente tem que matar a nossa carne. Como que a gente faz isso? Orando, sabe? Chorando, clamando, sabe? Tomando um banho frio, às vezes saindo para andar lá fora. Às vezes sair de perto de pessoas que te atrasam a tua visão espiritual. Tudo posso, nem tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Arrependei-vos e vivei, para que Deus possa então nos restaurar. Essa é a mensagem centralizada de tudo que está aqui. Se Israel tivesse obedecido, se eles tivessem permanecido com os preceitos ali, né, com as orações, porque quanto mais você ora, mais Deus fala no teu coração, no teu interior, e as coisas fluem de dentro para fora. Tem coisas que Deus às vezes nos permite passar, sofrer, e não é que Deus se agrada disso, mas Ele quer nos restaurar. E às vezes, irmãos e irmãs, a única maneira que a gente consegue dar uma travada no nosso desenfreamento, das nossas opiniões pessoais, do nosso ego que se centraliza em nós, apagando o poderio de Deus em nós, é daquela maneira ali que é feito, é o único jeito. Deus é bom e Deus sabe como nos tratar, ainda que a gente ache que não, e ainda que a gente chore, porque a gente muitas vezes está chorando, muitas vezes nós estamos no cativeiro das nossas próprias almas, da nossa própria vida, da nossa própria sorte. Às vezes, o mundo parece que está caindo sobre as nossas cabeças. Às vezes, a nossa solidão nos atrapalha, nos faz pensar coisas que não eram os pensamentos de Deus, nos faz ver coisas que não são verdadeiras. A palavra de Deus também diz que o coração do homem é enganoso. De que forma que ele é enganoso? Nos engana com nosso próprio entendimento. A gente não tem que nos deixar levar pelo próprio entendimento, mas nos respaldar pela palavra do Senhor. E passar o que tiver que passar. Se tá doendo, se tá sofrendo, conversa com pessoas boas, ore a Deus, vai andar, vai fazer uma caminhada, vai fazer alguma coisa, entendeu? Fazer uma coisa que você gosta. Eu tenho que trabalhar, eu trabalho muito. Trabalhe o que tiver que trabalhar, mas nunca perca um tempinho para você. Você é filha e filho do Deus Todo-Poderoso. Você tem feito isso, você tem olhado para você com carinho, você tem olhado para você, para dentro de você com amor, com respeito, com proteção. Proteja-se a si mesmo, ame a Deus e a você, para você poder amar o próximo. E o amor ao próximo não é você se doar, como você tem esse coração grandioso, bondoso demais. Não. É você ter uma visão de que, independente de quem quer que seja, você tem um olhar de amor, como se Jesus estivesse aí no seu lugar. Porque na dúvida pergunta, aí Jesus faria isso? Jesus tomaria essa ideia? E não é sempre que a gente consegue, não vem não. Às vezes as pessoas querem dizer que a gente tem a obrigação de achar que porque a gente serve a Deus, a gente tá querendo se fazer, tá querendo se achar, ou tá querendo ser melhor do que os outros. E não é verdade. Cada um tem o seu problema. Cada um tá sofrendo as suas consequências de pecado, as suas escolhas erradas, a sua forma de ver diferente, mas Deus está sobre nós. E tudo que esteja acontecendo, seja bom, seja ruim, graças a Deus a gente tem que dar. Em tudo dai graças, porque Deus é bom e Ele é bom. E Ele é justo, e mesmo que a gente sofra algumas penalidades, não acabou. Deus tem outros planos para nós. Deus tem salvação, Deus tem livramento, Deus tem bênçãos que dinheiro não compra, mas a gente precisa que essas coisas nos alcancem, e o intermédio é nós com Deus. É o nosso dobrar de joelhos e a nossa humilhação perante Ele, porque Ele não precisa de nós, Ele conta conosco, porque nós estamos aqui, antes mesmo de nascermos, Deus já tinha um plano traçado para nós, que a gente possa entender o plano. Mas eu não consigo entender o plano. Vai orando e vai se amando, vai fazendo melhor o teu dia, cuida de quem Deus colocou na tua vida para cuidar, com amor e carinho, né?
Se não deu para cuidar antes, vai orando. Se não dá para estar junto, vai orando, vai intercedendo nas madrugadas. Se você não pode reparar o dano que outrora foi causado, isso aconteceu já comigo, pelo menos você vai orando, intercedendo sempre para o bem. Faça do teu dia de hoje para frente o melhor dia da sua vida, ainda que você esteja chorando nesse dia. Ainda que as coisas não estejam saindo como você sonhou. Ainda que não foi justo o que aconteceu. Nada é muito justo, meus queridos. Nós estamos no mundo, não no paraíso, mas nós queremos ir para lá o dia que nós formos chamados. Que a gente tenha essa visão de amor dentro do nosso coração quando a gente se ama, quando a gente cuida daquilo que a gente come, quando a gente ora a Deus porque a gente está alimentando o nosso espírito, quando a gente cuida do nosso corpo, fazendo um exercício, uma caminhada, ainda que você tenha parado de fazer alguma coisa, nunca é tarde para recomeçar. Às vezes a gente chega perto de uma tristeza profunda, mas nunca é tarde para recomeçar, assim diz o Senhor. E aí a história aqui do nosso querido e amado profeta Jeremias, que sofreu tanto. Nossa, eu me vejo tantas vezes junto com a história dele. Como diz um irmão lá do Texas, ele fala, se eu contasse a minha história, se você, em cima de um burro, ouvisse a minha história, o burro choraria. Então, algo semelhante, né? E é mais ou menos assim. O Senhor, então, fez o que tinha em vista. Ele cumpriu toda a ameaça que ele pronunciou e falou que ia fazer, certo? Então, o coração do povo, então, começa a clamar. Então, assim, o coração do povo clama ao Senhor. Então, depois de toda essa situação aqui, e isso aqui culminou anos, gente. A gente está lendo um livro, mas são histórias que só Deus sabe quanto tempo isso durou lá, né? Então, o coração do povo clama ao Senhor, ó muralha da filha de Sião, que as suas lágrimas corram como ribeiro, de dia e de noite, não descanse, que a menina dos seus olhos não pare de chorar. Ou seja, Deus disse que nós não somos meninos e meninas dos olhos dele? Não. Nós continuamos sendo as meninas e os meninos dos olhos dele através do nosso novo nascimento em Cristo Jesus, mas o povo lá também continua sendo porque ele criou aquele povo lá, né? Então, assim, aqui começa como resolver toda essa tragédia, né? Diz assim, levante-se e clame de noite. Então tá aqui, gente, ó, começa então a clamar nas madrugadas, à noite, vai beber um copo d'água, vai no banheiro, ó, começa, dobra ali o joelho, leva o teu pensamento ao Senhor no princípio das vigílias, derrame como água o seu coração, o seu coração, o nosso coração diante do Senhor. E assim vai tendo o ensinamento. Levante ele as mãos pela vida de seus filhinhos que desfalecem de fome nas esquinas de todas as ruas. Então aqui está sendo ensinado como que o povo fez e como deve ser feito, né? E a gente pode tomar isso como exemplo. Você quer vitória, você quer bênção, então você faça do teu jeito e vai aprendendo a absorver boas coisas, boas palavras. A Bíblia fala que o povo sofre por falta de conhecimento. Está aqui o conhecimento. Busque ao Senhor. Eu não sei buscar. Está aqui, já foi falado. Vê ao Senhor e considera a quem trataste assim, daquele jeito lá atrás. Será que as mulheres deviam comer o fruto de si mesmas? As crianças que elas tanto amam, porque diz isso aqui foi profundo demais para mim. É só chorando para passar. Que as mães comiam os seus próprios filhos, já pensou? Ou será que os sacerdotes e profetas deveriam ser mortos no santuário do Senhor? Aqueles que oram, aqueles que intercedem, não os falsos, porque no meio de tudo, gente, tem gente boa. Tem joio e trigo, gente boa, gente ruim. Os jovens e os velhos jazem por terra pelas ruas. As minhas virgens e os meus jovens foram mortos à espada. Tu os mataste de dia da tua ira, fizeste matança sem dó nem piedade. Convocaste de toda parte terrores contra mim, como se fosse um dia de festa, não houve quem escapasse ou ficasse com vida no dia da ira do Senhor. Os filhos que tive e criei, o meu inimigo consumiu. Castigo, arrependimento e esperança. Então, gente, no capítulo 3, ele fala, eu sou o homem que viu a aflição. Esse é o profeta Jeremias, causada pela vara do furor de Deus. E ele me levou e me fez andar nas trevas e não na luz. Certamente
ele voltou a sua mão contra mim sem parar todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos, construiu rampas de ataques contra mim e me cercou de amargura e dor. Ele me faz habitar na escuridão como aqueles que morreram há muito tempo. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Prendeu-me com pesadas correntes. Mesmo quando clamo e grito, ele fecha ouvidos à minha oração. Quem já se sentiu assim? Quando o Senhor fica em silêncio, né? Mesmo nós sabemos que Ele está trabalhando. E tá tudo bem, gente. Continua persistindo. Fechou os meus caminhos. Isso Ele fez com o próprio profeta. Ele levantou profetas de honra, profetas para ficarem passando por todas essas calamidades, para que o texto viesse em favor, né, sei lá, daqueles que se veem nessas histórias de cada um. Às vezes você está se vendo lá como o rei Davi, às vezes você está se enxergando como um profeta Jeremias na terra, né, diante das circunstâncias, né? Foi para mim como um urso à espreita, como um leão pronto para atacar, desviou os meus caminhos, me fez em pedaços, depois me abandonou, entesou seu arco, me pôs de alvos de flechas. Mas aqui tem coisas lindas, essa é a parte mais linda que eu marquei. Mas eu queria ler, mas não quero estender muito. As flechas da sua aljava atingiram meu coração, e foi feito motivo de riso para todo o meu povo, e a sua canção de deboche o dia inteiro fartou-me de amarguras e me saciou de absinto, quebrou os meus dentes nas pedras e cobriu-me de cinza. Já não sei o que é ter paz e esqueci o que é desfrutar do bem. Então eu disse: não tenho mais forças, a minha esperança no Senhor acabou. Lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do absinto e da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Em outras versões, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. As misericórdias do Senhor são causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se o quê? A cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. O Senhor é bom para os que nele esperam, ou para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Então, irmãos, o Senhor é bom para aqueles que esperam no Senhor e para aqueles que buscam ao Senhor. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade, que ele se assente solitário e fique em silêncio, porque Deus pôs sobre ele esse jugo. Porque esse jugo Deus o pôs sobre ele. Põe a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que te fere e suporta todas as afrontas. O Senhor não te rejeitará para sempre. E assim, irmãos, o texto foi seguindo com palavras abençoadas. Olha, ainda que entristeça alguém, terá compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Pisar debaixo dos pés todos os prisioneiros da terra, perverter o direito do homem diante do Altíssimo, subverter a justiça no processo? Será que o Senhor não veria tais coisas? Quem é aquele que diz e assim acontece, sem que o Senhor o tenha ordenado? Por acaso, não é da boca do Altíssimo que procedem tanto o mal quanto o bem? Por que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Examinemos bem os nossos caminhos e voltemos ao Senhor. Levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus nos céus, dizendo: nós pecamos e fomos rebeldes, e tu não nos perdoaste. Cobriste-nos de ira e nos perseguiste, nos mataste sem dó, sem piedade. De nuvens te encobriste para que a nossa oração não passe. Como lixo e refúgio nos puseste no meio do povo. Todos os inimigos abriram a boca contra nós. Sobre nós vieram o temor e a cova, a desolação e ruína. Dos meus olhos correm rios de lágrimas por causa da destruição. Mas aí, aqui, o Senhor, ele fala várias coisas. Eu me estenderia muito, acaso eu tivesse que falar sobre todas elas. Mas eu gostaria que vocês lessem, porque o Senhor tocou no meu coração para que eu insistisse com o texto. Eu ia falar só de um pequeno versículo, que eu já tinha tido ele
como o texto todo, a mensagem inteira, mas por alguma razão, Deus quer que essa palavra chegue até os teus ouvidos. Mas Deus também promete, porque o Senhor também defendeste a minha causa, remiste a minha vida, viste, Senhor, a injustiça que me fizeram, porque as pessoas, quando você está passando uma situação, elas fazem o quê? Pisam mais, se aproveitam mais, traem mais, roubam mais e etc. E outras coisas. Viste toda a sua vingança, todos os seus planos contra mim, e ouviste as suas afrontas, Senhor, todos os seus planos contra mim, as acusações que me fizeram e os que murmuram contra mim o dia todo. Observa-os, Senhor, quando se assentam e quando se levantam, eu sou motivo de zombaria para eles. Será alguém aqui está passando por isso? Eu tenho certeza que sim, mas o Senhor promete em retribuir conforme as mãos, conforme tudo que eles fizeram contra você. Tu, Senhor, lhe retribuirás segundo a obra de suas mãos. Tu lhes darás dureza de coração, que é a tua maldade sobre eles. Na tua ira os perseguirás e eles serão eliminados debaixo dos céus do Senhor. Amados, Deus promete retribuir a todo aquele que te feriu, que te magoou, que te traiu, que enquanto você passava a sua prova, te rejeitou ou escarneceu de você. Então confia no Senhor, põe teu coração no pó, como ele fala ali, no joelho, as mãos levantadas, converte-te, arrepende-te, tem de bom ânimo, o Senhor é contigo. Agradeça por tudo que você está passando, porque o Senhor quer restaurar a tua sorte, mas dentro do certo. Não deixa de lutar, não deixa de continuar fazendo o teu melhor, mas o teu coração tem que estar dobrado. Cada vez mais, cada dia mais. Vão se levantar? Vão, mas vão cair também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E até o próximo vídeo. Tchau.